Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso tema do Émile Durkheim, um sociólogo francês aí que foi o primeiro sociólogo a desenvolver ideias a respeito de sociedade. E eu vou continuar as explicações da semana passada e agora falar sobre uns conceitos básicos do Durkheim que são extremamente importantes para que a gente entenda a teoria dele. Então, a gente precisa entender que para o Durkheim, ele entendia as pessoas como instituições sociais, ou seja, que nós tínhamos todos, que a nossa sociedade ela tem por função social desenvolver certos tipos de solidariedade. E aqui, quando eu falo em solidariedade, eu não estou dizendo o termo no senso comum. Não é a questão de fazer o bem ao outro, que vem derivada da moral e de preceitos religiosos, mas sim de uma forma de organização da sociedade, ou seja, um grau de consenso produzido entre os indivíduos, ou o que une os indivíduos, tá? E isso também faz parte, segundo Durkheim, de uma consciência coletiva. O que é essa consciência coletiva? São ideias que estão presentes, de modo geral, por meio de consciências individuais, tá? E que determinam a nossa conduta. Por exemplo, família, igreja, tá? Então ela não vem de uma só pessoa, conforme está escrito aqui no slide, mas sim ela está espalhada por toda a sociedade. Então ela vem de fora, ou seja, do exterior, para que o indivíduo ele internalize esse modo de ação do indivíduo, né? Essa consciência coletiva, para que o indivíduo possa então agir em prol da sociedade. Tá? Então, para o Durkheim, as normas sociais é que determinam a nossa conduta. Isso o tempo todo é permeado pelas instituições, sejam elas família, religião, grupo. Tá? Então, para ele, nós, indivíduos, somos frutos de produções sociais. Tá? Para o Durkheim, o indivíduo é isso. E o Durkheim, gente, ele descreve dois tipos de solidariedades que são muito importantes para a gente entender os conceitos dele. Então, por exemplo, ele fala em dois tipos de solidariedades, uma que é a mecânica e a outra que é a orgânica, tá? Elas são solidariedades, ou seja, lembrando que solidariedade é um modo de organização social, né? Então, elas estão baseadas no modo de sociedades. Tá? Então, na solidariedade mecânica, a gente tem o quê? A gente tem uma maneira de ação dos homens, dos indivíduos, a partir da semelhança de valores. Tá? Então, como é que essa sociedade ela vai como é que ela vai funcionar? E aí eu vou voltar aqui, ou melhor, eu vou um pouquinho para frente, porque fica mais claro aqui. Então, quando a gente fala de solidariedade mecânica, nós estamos falando de uma sociedade mais primitiva, tá? Ou seja, uma sociedade mais simples, organizada de modo mais simples, onde cada indivíduo tem funções muito parecidas, tá? Não tem hierarquia, tá? Então, são funções muito, muito semelhantes que unem essas pessoas. Também não há nenhuma divisão social do trabalho que seja significativa. Né? Então, os trabalhos em si, eles são divididos, porém, eles não são melhores ou piores, né? Ou mais bem pagos ou menos bem pagos. Então, não tem essa divisão social de trabalho. Tá? Então, por exemplo, que tipo de sociedade que a gente pode pensar? São as sociedades mais arcaicas, as sociedades primitivas, tribais, tá? Que elas funcionam de um modo muito mais robótico. Tá? Quando vocês precisarem pensar em um exemplo de tipo de solidariedade mecânica dentro da sociedade mecânica, uma sociedade simples, vocês podem pensar na metáfora do relógio, ou seja, toda uma engrenagem voltada para um único papel, fazer o relógio funcionar. Então, ali nós não temos divisões claras, né? Nós temos uma engrenagem todas ligadas de modo automático para fazer algo funcionar, tá? E também o que é importante entender dessa solidariedade
é o mecanismo de coerção, né? Então ele acontece de modo muito punitivo e violento e rápido, né? Ele não tem prazo, ele não tem processo, muito diferente da orgânica, tá? Então também economicamente são sociedades muito simples, tá? Então elas estão ligadas o tempo todo no automático, tá? Então só para ficar um pouco mais clara, solidariedade é a forma de organização social, ou seja, o grau de consenso produzido entre os indivíduos. É o que une os indivíduos, certo? E aí é importante vocês lembrarem que o Durkheim, ele falava numa coesão social, né? Que os indivíduos tinham que trabalhar em prol de um bem comum. Então, para ele, ele fez essas divisões para poder explicar melhor o funcionamento social. Então, é por isso que ele diferencia, tá? Então, a solidariedade significa isso, né? Uma organização social. E aí nós temos a sociedade mecânica e orgânica, assim como os tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. No vídeo seguinte, eu vou explicar sobre a solidariedade orgânica.